Manuel Duarte Baganha. A intervenção cívica. A Câmara Municipal do Porto foi o local escolhido para dar continuidade a esta homenagem. Uma casa onde o mestre passou muitos anos a defender os interesses da cidade e dos habitantes. O nosso pai acho que marcou-nos muito, a todos nós. No meu caso particular, porque fui filho, fui aluno, fui colega de trabalho, quer dizer, portanto tenho várias vertentes na ligação com o meu pai, portanto é extremamente gratificante rever pessoas e rever passado e algumas histórias que até algumas vezes nem conhecíamos das facetas ou de pequenos detalhes da vida das pessoas. Manuel Duarte Baganha foi presidente da Assembleia Municipal durante 12 anos e também aqui deixou marcas que o tornaram digno de admiração. É com grande satisfação que vejo a escolha do espaço do Conselho como local de realização desta conferência. Espaço este que a Universidade entendeu, e muito bem, ser o local adequado para relembrar e evocar a intervenção cívica do Sr. Professor Duarte Baganha. Trata-se, afinal, da casa que também foi a sua nos 12 anos em que presidiu, com mérito e reconhecimento por todas as forças políticas, a Assembleia Municipal do Porto. Se as havia, ficam então de parte as dúvidas quanto à passagem pela Câmara do Porto deste roteiro em honra do professor Manuel Duarte Baganha. É claro que a Câmara do Porto tinha que fazer parte deste roteiro de evocação da vida e da atividade a todos os níveis, cívica, como economista, enfim, como cidadão do professor Baganha. Independentemente de ser óbvio essa ligação, eu agradeço muito ao Sr. Presidente da Câmara a disponibilidade imediata que teve nesta organização desta sessão aqui hoje. O contacto direto com Manuel Duarte Baganha deixou sempre marcas profundas de admiração, respeito e também de afeto. O professor Manuel Baganha, para mim, começou por ser, e depois foi, durante toda a vida, o pai Baganha. Não é fácil compreender e situar Manuel Duarte Baganha. É por isso bom não esquecer. Eu acho que é muito difícil compreender a ação, as ideias e os contributos do Manuel Baganha sem o situar, em primeiro lugar, nesta linhagem do Porto e nesta linhagem do Porto burguês, no sentido positivo da palavra, isto é, do Porto que não esqueceu o período marcante em que teve afirmação política nacional ao longo do século XIX, não esqueceu as condições de ditadura política em que perdeu esse protagonismo e esteve envolvido sempre que pôde com Humberto Delgado, depois com o declinar, o ocaso do Estado Novo, no marcelismo e as tentativas de reformar por dentro o regime, depois no 25 de Abril e depois na integração europeia e atualmente, procurou nunca perder a oportunidade de recentrar o país e de recentrar a sua posição no país. Para muitos, era um exemplo de rigor e, ao mesmo tempo, uma enciclopédia viva. Não há vislumbre de demagogia, de populismo, de facilidades, de manipulação, seja a grande manipulação maquiavélica, seja aquela mais ronceira do Chico Esperto, na forma como ele cumpriu os seus mandatos. Essa atitude levou-nos muitas vezes ao Executivo, aos elementos do Executivo, a refletir sobre a justeza dos meios a utilizar para atingir os objetivos prometidos. O sentido ético do seu relacionamento com o Executivo Municipal foi verdadeiramente uma fonte de aprendizagem de comportamento democrático difícil, muito difícil de replicar. Ninguém fica indiferente ao mestre. Um exemplo de ética e sobriedade. O Porto, a cidade nova, deve-lhe muito. Manuel Duarte Baganha, paciente, imparcial e isento, sempre soube dirigir e serenamente dirimir estas contraditórias opiniões com a sua tolerância democrática, com a sua experiência de lucidez, fruto da sua independência e da sua liberdade. Se muitas dessas iniciativas e realizações tornaram-se polémicas, uma foi e é em que todos estávamos e estamos de acordo. A afirmação do Porto no espaço nacional e internacional como centro do território metropolitano e regional num contexto político demasiado ou cada vez mais centralista. Manuel Duarte Baganha, homem íntegro,
digno da confiança e da estima dos seus concidadãos, presidiu sempre a Assembleia Municipal do Porto com elegância, urbanidade, qualidades preciosas no desempenho de um cargo que é mais difícil, muito mais difícil do que aparenta. As Assembleias Municipais eram longas e extenuantes. Sempre foi respeitado, mesmo pelos adversários. Paciência, isenção e independência, sentido institucional e capacidade para ouvir os outros são qualidades que enraizou na Assembleia Municipal do Porto. Verdade seja dita, e para quem recorda alguns daqueles debates que nós tínhamos, acalorados, às vezes as picardias pessoais, as questões processuais, não haja dúvidas que o professor Manuel Baganha tinha paciência para conseguir conduzir os trabalhos da Assembleia e para conseguir que a Assembleia chegasse a bom porto. Uma segunda característica é, de facto, a questão da isenção e da sua independência. Eu, uma vez, escrevi isso, que eu poderia discordar do professor Manuel Baganha, e discordei muitas vezes, como já disse, mas há uma convicção que tenho, é que eu acho que as decisões que o professor Manuel Baganha tomou eram tomadas por convicção e por considerar que aquelas decisões que estavam a tomar eram efetivamente decisões que serviam o interesse da cidade, que serviam o interesse dos órgãos autárquicos. E esta é uma característica que ele sempre teve. Esta homenagem continua no Museu Nacional Soares dos Reis. A visão do mundo é no dia 20 de novembro. Seguem-se, a 27, os desafios da revisão de contas e da contabilidade na Faculdade de Economia. Depois das 4 intervenções e também já na 4ª mesa redonda, o perfil do professor Manuel Baganha vai-se desenhando e vai-se consolidando, e é interessante verificar, eu que estive nelas todas, que quer falem do professor, quer falem do autarca, quer falem do economista, há sempre características que são comuns em todas as intervenções, de retidão, de justiça, de sabedoria, sageza até mais, nesse sentido, e eu penso que as restantes sessões consolidarão ainda mais este perfil do professor Manuel Baganha. A sessão de encerramento da homenagem à figura eminente de Manuel Duarte Baganha está marcada para o dia 14 de dezembro, na reitoria da Universidade do Porto.